Você concorda ou discorda da seguinte afirmação? O ser humano costuma aceitar o pior quando está sem opções e rejeitar o melhor quando está cheio delas. Venha comigo, pois hoje irei te contar uma história intrigante e misteriosa, aonde a noção entre bom e ruim se distorce. Naquele feriado estendido, eu viajava até outra cidade para receber um grupo de turistas. Eu me encontrava abaixo de um céu totalmente enegrecido pelas nuvens densas que traziam uma forte chuva. Já era tarde da noite e dirigir sob aquelas condições era muito arriscado. Foi quando, em busca de qualquer recinto onde eu pudesse ao menos esperar a chuva abaixar, avistei ao longe, no meio da grama alta que beirava a estrada, um hotel tão gigante que mais parecia um castelo. Não encontrei um lugar sequer onde pudesse estacionar meu carro, então o deixei ali mesmo, no destratado solo de mato alto. Minha sensação de estranheza e desconfiança só aumentou quando vi que aquela enorme construção tinha uma aparência desconvidativa. Sua fachada descascada de cores neutras desbotadas se tornava uma só com poeira e sujeira, e estava coberta de musgo. Uma placa aos moldes antigos bem danificada acima do portão duplo de entrada o nomeava como Hotel Luar Sereno. Ou o local era muito mal cuidado ou não havia ninguém ali. Eu preferia até uma lanchonete, mas sem escolha, entrei assim mesmo. Assim que dei o primeiro passo, minha estranheza se transformou em surpresa e minha desconfiança em alívio ao ver que seu interior era totalmente diferente. Era um hall de entrada platonicamente luxuoso e requintado, com belos lustres e móveis polidos milimetricamente. Atrás do balcão, uma mulata de longos cabelos cacheados. Sua estupenda e extraordinária beleza estava mais do que à altura daquele salão magnífico. Seu crachá indicava que seu nome era Cassandra, e apesar das roupas antiquadas que vestia, ela irradiava uma presença magnética. Uma mistura de gratidão e constrangimento percorreu meu corpo quando ela me entregou a chave de meu aposento, e não pude deixar de notar um olhar sugestivo em seus olhos. Subi as escadas em direção ao meu quarto, a beleza estonteante do lugar tornando-se cada vez mais evidente. A cada passo, a intensidade da tempestade lá fora parecia distante, como se o tempo tivesse congelado dentro das paredes do hotel. Eu estava faminto, e em apenas poucos minutos após minha estadia, como se fosse capaz de ler minha mente, Cassandra trouxe consigo um aroma tão irresistível de comida que se instalou por todo o andar. Com aquele mesmo olhar sugestivo de antes, ela disse que ela mesma havia preparado aquela refeição e que a sobremesa era ainda melhor. Fiquei grato pelo jantar, mas embaraçosamente recusei a sobremesa. Ela retornaria ao quarto logo em seguida para pegar os pratos e talheres. Mas eu não esperava uma nova visita depois daquilo, muito menos com ela entrando repentinamente ao meu quarto com o molho de chaves do hotel enquanto eu me despia para trocar de roupa. Tive minha privacidade invadida e me senti desrespeitado como cliente, mas era praticamente impossível ser grosso com aquela mulher. Mesmo estando no meu direito, fingi não ser abalado e pedi que ela esperasse lá fora enquanto eu me trocava. Ela se ofereceu para me ajudar, mas neguei sua sugestão. Quando terminei de me vestir, abri a porta e a convidei de volta. Ela ficou a me perguntar o que eu achava sobre o hotel, ao começar pela entrada. Incapaz de criticar aquela fachada desagradável, apenas comentei que precisava de um pouco de pintura. Mas foi quando, após elogiar todo o saguão, tive a certeza de que ela estava me seduzindo quando perguntou se a recepcionista era tão atraente quanto o restante. Ela nem parecia real de tão bela. Suas curvas, sua pele, seus olhos, tudo nela era perfeito. Eu com certeza não resistiria se não amasse tanto minha mulher. Mais uma vez, educadamente desviei o rumo daquela conversa e ela mostrou-se decepcionada. Quando finalmente decidi dormir, o início de meu sono rapidamente foi interrompido por suaves batidas na porta. Era Cassandra,
que, decidida a me seduzir a qualquer custo, havia exposto o máximo que podia naquele decote antiquado e levantado seu vestido de forma que mais da metade de suas coxas ficassem de fora. Foi em uma mistura intensa de sensualidade e desejo que ela me empurrou para a cama, subindo em meu corpo como uma felina selvagem. Mas eu não podia. Aquilo não era justo, nem comigo, nem com minha esposa e nem com meu filho. E mesmo constrangido pela situação, fui obrigado a usar da força bruta para empurrá-la, pois nem mesmo com eu dizendo "eu não posso, pare por favor", ela parava de beijar todo o meu corpo enquanto tirava sua roupa. Com seu ego ferido e seus olhos cheios de ódio, ela argumentou aos gritos: "Nunca um homem me rejeitou! Como ousa dizer não a meu corpo? Eu já tive..." Seu discurso enfurecido foi abruptamente interrompido, conforme uma horrenda cena que mais parecia ter saído de um filme de terror se tornava realidade diante de meus olhos incrédulos. Começando pelos seus pés, um punhado de chamas se alastrou inexplicavelmente em uma velocidade sobrenatural, subindo por suas pernas e logo se expandindo por todo o seu corpo. Seu antiquado vestido incinerado deixava à mostra a nudez carbonizada e aterrorizante daquilo que antes certamente tinha proporções divinas. Seus gritos desesperados de dor e agonia estranhamente se mesclaram com todo o terror que me dominava, e mesmo aterrorizado, senti pena de Cassandra à medida que sua figura se transformava em pó à minha frente. Enquanto eu me recuperava daquele choque de realidade, fui incapaz de perceber a magnitude do evento paranormal que estava a acontecer ao meu redor. Foi só quando minhas narinas foram preenchidas por um odor fétido que me dei conta de que o interior daquele esplendoroso hotel havia se tornado tão arruinado e decadente quanto sua fachada. Eu não tive tempo de assimilar tudo o que tinha acontecido. Eu apenas peguei minhas coisas e desci correndo, acreditando que estaria mais seguro lá fora naquela tempestade agressiva do que dentro daquele hotel macabro. Porém, quando cheguei à porta de entrada, vacilei. Uma curiosidade mórbida tomou conta de mim, uma que ansiava por descobrir quem era Cassandra e o que se passava naquele lugar. Fui até o balcão, peguei o grande molho de chaves e segui explorando os confins abandonados daquela construção, abrindo inicialmente quarto por quarto. O que encontrei, no entanto, foram inúmeros restos mortais, em sua maioria ossos, malas, roupas, carteiras e outros acessórios masculinos desgastados sugeriam ser pertencentes aos esqueletos daqueles que pareciam ser, assim como eu, viajantes em busca de um refúgio noturno. Em um daqueles cômodos, me deparei com um papel extremamente amarelado. Era uma carta tão velha que mal dava para ler o que estava escrito, mas usando um pouco de raciocínio consegui decifrar algumas poucas frases e o nome do remetente. Ele se chamava Evandro Diniz de Souza e aparentemente estava comunicando à sua esposa que não voltaria mais para casa. Encucado com vários termos muito ultrapassados com o uso comum de voz, voltei ao saguão e peguei o livro de registros do hotel para conferir duas coisas. Primeiro, folheei algumas páginas de trás para frente e fiquei tranquilo ao ver que os hóspedes anteriores a mim datavam dos anos 2000, época em que estive lá. Segundo, devido à cor da carta e dos termos, comecei pelas páginas iniciais, e aí que tudo ficou ainda mais bizarro. Segundo as datas de registro, os autores das primeiras assinaturas daquele livro haviam se hospedado ali na década de 50. Tudo bem até então, se não fosse pelo fato de que era a década de 50 do século XIX. Continuei folheando, e foi só ao chegar no ano de 1854 que finalmente encontrei seu nome, Evandro Diniz de Souza, tendo sua entrada registrada no dia 14 de abril. Mas diferente dos outros clientes, não tinha uma assinatura que confirmasse sua saída.
Aquilo tudo era bizarro demais para eu engolir. Todas aquelas ossadas, documentos, toda uma história enterrada ali e nenhuma autoridade estava ciente. Resolvi continuar investigando os documentos para me aprofundar mais na história e reunir provas para entregar à polícia. Eu estava tão curioso e determinado a descobrir todos os segredos daquele lugar que só quando fortes raios de sol bateram em meu rosto que vi que a chuva lá fora havia cessado e que já havia passado das 8 da manhã. As coisas só pioraram quando descobri que o hotel havia sido fundado em 1834. Peguei um daqueles colchões que misturava o cheiro de podridão e morte e em algumas viagens coloquei tudo o que podia dentro do carro. No dia seguinte entreguei tudo à polícia, mas muitas perguntas não haviam sido respondidas. Por que todos aqueles mortos naqueles quartos? Por que o hotel era lindo por dentro a princípio e voltou ao que mais condizia com a realidade perante a morte de Cassandra? Aliás, o que ela estava fazendo lá? Quem era ela de verdade? Por quê e como seu corpo entrou em uma combustão sobrenatural? As perguntas pareciam não ter fim. Não tive paciência para esperar a conclusão dos policiais e decidi investigar sozinho o passado do hotel e qualquer informação sobre Cassandra. E após ir a livrarias, questionar professores renomados de história, dentre outros apelos inúteis, foi em uma pequena cidade próxima ao hotel que descobri a sinistra história de seus eventos traumáticos e de sua recepcionista. Maria Antonieta já desconfiava que seu marido tinha uma amante há alguns meses, mas quando ele a informou que viajaria a negócios por um longo período, ao invés de se submeter àquela possível humilhação calada como a maioria das mulheres daquela época fariam, ela contratou um detetive particular. Quando descobriu que ele estava morando há algumas semanas em um hotel distante, ela resolveu acabar com aquilo. Foi quando, ao se hospedar com uma identidade falsa em um quarto no mesmo andar que ele, ela esperou pelo momento certo e invadiu seu aposento, o pegando no flagra tendo relações com a mesma mulher que havia recepcionado em sua chegada. Naquela madrugada de 5 de maio de 1854, Maria Antonieta matou Evandro Diniz de Souza e Cassandra Oliveira, tirando sua própria vida em seguida. Depois daquele evento trágico, a verdade veio à tona quando funcionários e até mesmo alguns hóspedes comentaram que já haviam se deitado com Cassandra, que era ela quem se aproximava e seduzia a maioria dos homens que se hospedavam ali. Dizia-se que nenhum homem havia a rejeitado em toda a sua vida. Com todo esse escândalo anunciado, mesmo após sua morte, a população se revoltou e se uniu em um motim para boicotar Luar Sereno, alegando que aquele hotel era um lugar imundo, palco de adultérios e vulgaridades, apelidando-o como a segunda Sodoma e Gomorra. Aquilo repercutiu de uma maneira tão absurda a ponto de chegar aos jornais, e desse modo, o local perdeu toda a sua reputação e notoriedade que havia conquistado em 20 anos de existência. Apenas viajantes bem distantes se hospedavam ali e eram vistos pelos moradores da região como pecadores. Não demorou para que o hotel falisse. Seus funcionários e dono abandonaram o local, mas o espírito insaciável de Cassandra continuaria ali para sempre, seduzindo todos os forasteiros desavisados para satisfazer seus incontroláveis instintos ninfomaníacos, até que um homem rejeitasse sua beleza e sensualidade, libertando assim sua alma daquele ciclo sem fim de promiscuidade.